Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao episódio 9 do Gabi Pergunta. A gente tá cada vez mais perto do 10º e último episódio dessa temporada e eu quero convidar vocês a assistir todos os outros 8 vídeos dessa série em que eu entrevisto residentes de enfermagem para saber mais sobre como funciona o programa de residência deles, o que eles mais fazem, quais procedimentos de enfermagem a gente precisa saber para atuar nessa residência, como eles se prepararam e várias outras perguntas. Então, se você é um estudante de enfermagem, assim como eu, que estou no 7º período, ou então é um enfermeiro já formado que tem interesse em participar de alguma residência, esse quadro é para você. Vale muito a pena assistir. Entra na minha playlist aqui no YouTube, que todos os outros vídeos estão lá. E é isso, já dá o like nesse vídeo. Não se esqueça de me seguir aqui no YouTube e também no meu Instagram, que eu vou deixar na descrição aqui embaixo. E vamos lá, que esse vídeo tá demais! Hoje eu tenho o prazer de conversar um pouquinho com a Débora, que é uma enfermeira formada pela UNB. Ela se formou em 2021 e fez a residência em Saúde Mental Infanto-Juvenil pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Débora, muito obrigada por ter aceitado participar do vídeo, por ter aceitado o convite. Eu fico muito, muito feliz mesmo de poder trocar essas experiências com você. Eu acho que vai ser muito bom, assim, para a galera entender um pouco mais como funciona a residência. Eu sei que é uma área não tão conhecida assim, então muito obrigada mesmo por ter topado. Oi, Gabi, eu que agradeço pelo convite, está sendo um prazer contribuir, tá bom? Eu vou começar fazendo a pergunta que acho que é a top 1, assim, do pessoal do meu Instagram, que eles sempre ficam curiosos, que é como você se preparou para a prova de residência. Se você puder contar pra gente se você usou algum material específico ou algum cursinho, como é que foi isso para você? Eu comecei a pensar na residência mesmo no meu último ano de faculdade, né? Então, eu comecei assistindo videoaulas, assistia muito videoaulas e fazia resumos a punho mesmo, porque para mim eu aprendia mais a escrever a punho. Então, eu via muito videoaula, fazia esses resumos e depois fazia muitas questões mesmo, tanto pela plataforma online do cursinho que eu usava, tanto por apostilas, né? Então, eu acho que assim o fundamental foi fazer questões e simulados. Muitos residentes que vêm aqui conversar, que agora a gente está no episódio 9, tem muitos que falam sobre essa questão de refazer prova antiga e fazer questões também, e eu acho isso muito interessante, porque também é o jeito que eu acho melhor, assim, para estudar, foi como eu estudei para o Enem. E aí eu queria te perguntar, assim, como é que foi para você conciliar esses estudos para a residência com o final da faculdade? Como que você fazia, assim, em questão de rotina, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente? Como eu conseguia conciliar? Eu sempre levava uma apostila de questões dentro da bolsa e no intervalo assim do estágio eu fazia questões, lia no horário do almoço, em qualquer momento. Eu tenho uma questão de conseguir me concentrar muito, né? Então, no transporte público, eu estava estudando, né? Como eu falei, nos intervalos dos estágios. E quando eu chegava em casa também, eu tentava reservar ali pelo menos uma horinha, né? E os finais de semana também foram fundamentais. Só que, assim, eu não deixei de viver minha vida, assim, né? Eu continuei vida que segue, só que eu encaixava meus estudos nos horários vagos. Nossa, muito interessante. Eu gosto de fazer essa pergunta porque acho que às vezes tem muita gente que até se desanima de não estudar nada porque fala, ai, eu só tenho meia hora por dia porque eu trabalho, faço faculdade. Mas é aquilo, qualquer minutinho conta, né? Faz a diferença. Como você falou, você via ali a oportunidade de estar levando o livro na bolsa, qualquer intervalo. Então, a gente tem que realmente ver que as oportunidades são muitas. A gente só tem que realmente fazer valer, né? E aí, teve uma pergunta, assim, que eu fico bem curiosa, que é como foi para você ter escolhido a residência em saúde mental infanto-juvenil, porque são duas especialidades que, pelo menos para enfermagem, eu até demorei a descobrir que existia. Saúde mental principalmente, e ainda mais específico, que é o saúde mental das crianças, né, e adolescentes. Então, como é que veio essa escolha? Então, desde a minha graduação, tudo que eu fazia era voltado para a área de saúde mental. Então, projetos de extensão, né, pesquisa, era
para mim era sempre voltado para a área de saúde mental, que era uma área que eu sempre tive afinidade. Então, eu participei da liga acadêmica da UNB de saúde mental, que chamava Intensamente. Participei do projeto Liga do Riso, que a gente ia para o HUB levar a humanização para os pacientes. Meu TCC foi na área de saúde mental, então tudo era voltado para isso. A parte de infanto-juvenil é porque eu sempre tive uma afinidade maior com crianças, eu sempre gostei muito de criança. Então, eu meio que juntei duas coisas ali do meu interesse, e aí eu escolhi essa residência. Muito legal, porque eu acho assim, meio incrível, né? Ter duas áreas assim que você já tinha afinidade, que desde o início da faculdade você já estava ali buscando, né, meios de estender seus conhecimentos sobre ela e conseguiu juntar saúde mental e criança. Muito, muito interessante mesmo. E aí, eu tinha deixado no meu story, né, uma caixinha de perguntas. Nela, a enfermeira da Onco te perguntou qual é o maior desafio ao lidar com crianças e com a saúde mental? O meu maior desafio no começo foi entender o papel da enfermagem na saúde mental. Eu confesso, experiência minha e de outras enfermeiras que fizeram essa residência, todas passaram um pouco por uma crise existencial do que eu, enfermeiro, estou contribuindo aqui na saúde mental. Porque a saúde mental é um trabalho interdisciplinar. Ou seja, você não vai fazer uma atividade ali privativa do enfermeiro. Então, todas as profissões, todos os profissionais vão integrar juntos os saberes e aí contribuir no atendimento do paciente. Então, eu ficava ali um pouco perdida. Do meio para o final, eu fui começando a entender, fui começando a me encaixar, sabe? Entendendo ali, me empoderando da enfermagem na saúde mental, e aí foi ficando mais fácil. Em relação às crianças, para mim o maior desafio foram com as crianças autistas, principalmente no CAPS Infanto-Juvenil, né? Porque no CAPS Infanto-Juvenil, a gente atende crianças e adolescentes que estão em um sofrimento grave e persistente, né? Então, a maioria das crianças era questão do espectro autista, né? Então, eu nunca tive contato, né, com esse público. Então, para mim, foi uma coisa bem desafiadora. Só que, né, com os estudos, o manejo que eu via dos outros profissionais, eu fui conseguindo me adequar e conseguindo dar um melhor atendimento para essas crianças. Ver você falando sobre isso me deu até um insight, assim, sobre como o nosso ensino de enfermagem, apesar de ser generalista, falha um pouco com a gente em relação a isso, né? Porque eu também estou no meu último ano da graduação e eu não cheguei a estudar sobre manejo com pacientes que fazem parte, né, do transtorno do espectro autista, tanto crianças quanto adultos. Então, nunca foi um tópico mencionado assim na minha faculdade e a gente sabe que cada vez mais a gente está encontrando pacientes, né, em sofrimento psíquico. Então, é bem interessante, assim, essa questão de chegar na residência sem ter tido esse contato, né? Eu imagino como deve ter sido um choque, assim. E aí, outra pergunta que eu queria te fazer, até para entender melhor, é essa atuação do enfermeiro, que até para você foi um pouco complicado, assim, de se enxergar ali naquele meio. Como seria, assim, um dia padrão para você durante sua residência? O que você fazia em termos de procedimentos de enfermagem, que pelo visto não era muito caso, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor pra gente como seria, assim, um dia na sua residência, o que você mais fazia? Na minha residência, a gente passava por vários cenários. Dentre eles, o CAPS Infanto-Juvenil, né? Como eu falei, que atende crianças e adolescentes com sofrimento grave e persistente. A gente passou pelo CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação Motor e Intelectual. Eu passei também pelo Adolescentro, que é um instituto de saúde mental que obviamente atende adolescentes com sofrimento moderado. Passei também pelo NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né, que fica dentro de uma UBS. E também teve o cenário do COMP, que é o Centro de Orientação Médico Psicopedagógico. E aí, falando do CAPS, que eu acho que é o principal, assim, né? Outro cenário que eu também passei foi o meu cenário optativo no hospital de base, que eu passei tanto pela emergência psiquiátrica
tanto na internação de psiquiatria. Aí falando do CAPS, né? Como eu falei, é um trabalho interdisciplinar, então todos os profissionais agregam os saberes e atendem junto os pacientes. Então, geralmente tem as escalas, né? Escala de acolhimento. Eu fazia muito acolhimento. O CAPS é uma unidade de porta aberta. O paciente vem, a gente acolhe como se fosse uma triagem, né? Entende por que ele procurou o CAPS e define se ele é um paciente para ser atendido nesse centro de saúde ou se ele deve ser encaminhado para outra unidade de saúde. E aí a gente faz acolhimento, tem os atendimentos em grupo, né? O grupo com as crianças, grupo com adolescentes, atendimento familiar. No adolescente também a gente faz muito acolhimento, atendimento em grupo, com família e com os adolescentes. No NASF, o enfermeiro ele não compõe o núcleo de apoio à saúde da família, só que na residência a gente passou por esse cenário, que a gente presta apoio à UBS, né? A gente presta apoio à estratégia de saúde da família. Então, se chega um paciente lá para a enfermeira, um pré-natal, que a paciente está com indícios de depressão, que vai apresentar depressão pós-parto, por exemplo. Aí ela chama a equipe do NASF e a gente presta apoio nesse atendimento com a equipe de saúde da família. Agora, no hospital de base, que foi meu cenário optativo, lá o enfermeiro faz as atividades privativas do enfermeiro. Lá no hospital de base, na internação, só atende os pacientes que têm alguma questão clínica, né? Alguma questão que, além de saúde mental, apresenta uma questão clínica. Então, lá a gente faz curativo, aspiração, punção venosa, normal, uma internação normal, só que voltada para a saúde mental. A gente tem que ter todo o manejo de saúde mental. Aí, no pronto-socorro da psiquiatria, também, atividades privativas do enfermeiro, faz tudo ali de uma internação e participa das reuniões de equipe, discussão de como vai ser a terapêutica desse paciente, tudo voltado para a saúde mental. E agora, na residência, quando eu não peguei esse período, vai começar agora. Os residentes vão passar pelo Hospital da Criança e pelo HMIB. Ou seja, eles vão fazer as atividades privativas do enfermeiro mesmo. Acredito que seja na enfermaria, tanto do HCB quanto do HMIB. Vão passar 3 meses em cada cenário. Eu achei um ganho muito, muito grande para a residência. Era uma coisa que eu sentia muito falta, esse cenário hospitalar. Uma pena não ter tido a oportunidade de ter pegado esses 2 cenários, que eu acho que são maravilhosos, porque a saúde mental está em todos os locais de saúde, né? Não é só dentro de um CAPS ou só dentro de um SER, de um COMP, que vai ter saúde mental. Em todo lugar, a saúde mental está envolvida. Então, acho fundamental eles terem aderido ao cenário hospitalar agora. Isso era até o que eu estava pensando em te perguntar, porque enquanto você falava, eu notei que foi realmente uma residência extremamente meio que ambulatorial, né? E mais de consultório, assim, esses ambientes mais de UBS e CAPS, porque pelo que eu entendi, realmente só no seu cenário optativo que foi no hospital. Então foi bem interessante você ter trazido essa meio que o passado, né, da residência, porque agora aparentemente vai ter esses cenários nos hospitais. E eu acho interessante, porque abre um pouco o leque, né, de atividades. Porque, querendo ou não, igual você falou, a saúde mental está em tudo. A gente precisa saber lidar com ela em todos os âmbitos possíveis. E realmente acho que a residência tem muito a ganhar com esse novo cenário, assim. E aí eu queria te perguntar, com tudo que você falou, de todos os cenários que você foi e tudo, como é que foi para você conciliar as 60 horas de carga horária da residência? No início, se foi um choque, assim, ou como é que foi para você? Eu achei tranquilo, porque como a saúde mental, né? A gente está mais envolto ali na atenção secundária, no CAPS, que funciona só no horário comercial, feriado fechava, então eu não trabalhava. A gente fazia atividade remota. Quando eu estava na UBS também, feriado, final de semana, fechava e a gente não trabalhava, fazia atividade remota. Então, para mim, eu acho que eu achei tranquilo por conta disso. Agora, como eles vão
colocar o cenário hospitalar, né? O HCB e o HMIB, acredito que não vão ter essas regalias, né? Quando tiverem nesses cenários. Mas eu particularmente achei tranquilo. Ai, que bom. Eu gosto sempre de perguntar, porque assim, é até uma questão particular minha. Eu fico um pouco assustada com essa questão das 60 horas. Me dá um pouco de medo, assim, de pensar, nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou aguentar uma carga horária bem maior do que eu faço, né, atualmente na faculdade? Então, eu sempre gosto de perguntar, porque, por exemplo, você vindo falando que foi super tranquilo. Olha que bom. Dá uma calma, assim, pra gente. E outra coisa, é 60 horas, só que é dividido. 48 horas são de atividade no cenário, né? Atividade prática. E as 12 horas são atividades teóricas. Então, tem o eixo transversal, que eles chamam, que o eixo transversal é como se fosse uma aula. Já alivia um pouco, porque você vai para, por exemplo, eu tinha aula na Fiocruz. Só de você mudar de ambiente, encontrar todo mundo ali, aí sempre tinha uma dinâmica, isso já quebra um pouquinho, sabe, dessas 60 horas. E aí 12 horas, como eu falei, eram teóricas. E a gente também tinha atividade teórica no sábado, né, que a gente deixava um horário reservado para a gente no sábado para fazer o TCP, para fazer as atividades que tinham para fazer, que a gente tem um portfólio. Na minha residência tinha um portfólio, a gente tinha que confeccionar um portfólio a cada 3 meses. Então, deixava esses horários reservados para a gente fazer isso também. Então, essas 60 horas não quer dizer que você vai trabalhar 60 horas. Você vai trabalhar 48 horas e 12 horas vão ser teóricas. Então, já dá uma aliviada. Ai, você falou muito bem. Eu gosto muito mesmo de perguntar isso porque me traz uma paz, assim, saber que não é esse monstro de 7 cabeças, sabe? E aí, você falando do portfólio, me lembrou de uma pergunta que não foi todos os episódios que eu perguntei, e eu fui muito burra de ter esquecido isso, porque é muito importante. Eu queria que você falasse como é que foi essa questão das avaliações, das provas durante seu período de residência. Esse portfólio também falar um pouquinho mais como é que funcionou, porque a gente não tem acesso realmente a essas informações no edital. Então, são coisas que a gente só teria como saber realmente conversando com um residente que já passou e tudo. Eu queria que você falasse também um pouquinho do trabalho de conclusão da residência, como é que foi, e essa parte avaliativa da residência. Essa questão de avaliação, acredito que cada residência tenha sua forma de avaliar, né? Antes de eu entrar, o programa de saúde mental infanto-juvenil adotava a questão das provas, né? Então eram questões discursivas. Só que perceberam que tinha muitas questões subjetivas e não tinha como avaliar bem, né? Então eles adotaram a questão do portfólio. Então, a cada 3 meses, a gente tinha que confeccionar um portfólio reflexivo. Ou seja, se eu estava no cenário do CAPS, ali durante 3 meses que eu passei, o que eu observei? Fazer reflexões sobre aquele cenário, trazendo a parte científica também, o embasamento científico. Então, você tinha que trazer referências científicas junto com a sua experiência prática, né? Então, isso fazia a gente produzir muito texto, né? E também tem ainda o arco de Maguerês, que eu acho que vocês da ESCS fazem, né? O arco de Maguerês. Então, a gente tinha que trazer a cada 3 meses uma intervenção para o cenário. A gente fazia a parte teórica e trazia uma intervenção para esse cenário. E também era uma parte da avaliação. Aí o restante era a ficha avaliativa, né? Se você era assíduo, se você tinha compromisso com o trabalho, uma comunicação efetiva com os profissionais, coisas assim no geral mesmo. E aí, me surgiu uma dúvida, né? No caso, esse Arco de Maguerês, que é o projeto de intervenção e tudo, era individual ou em grupo? E, no caso, acho que a sua residência era multiprofissional, né? Então, como é que era esse grupo? Era com quais outros residentes de quais áreas? Então, o Arco de Maguerês sempre era em grupo. Uma coisa importante é que, como a minha residência era multiprofissional, eles tentavam separar que eu nunca ficasse com uma enfermeira. Eu sempre tinha que ficar com profissionais de outras áreas. Então, raramente eu passava num cenário junto com outra enfermeira. Eu tinha que ter uma diversidade de profissionais comigo.
Então, eu fazia com TO, com fono, com nutricionista, era tudo assim, bem misturado mesmo. E a gente fazia em grupo. E do TCP, antes era só individual. Aí eu tive a sorte, graças a Deus, de, na minha vez, poderia ser em grupo. Então, o que, que a gente fez? Quando eu estava no adolescente, eu e uma psicóloga e uma fonoaudióloga e uma nutricionista, a gente fez um arco de Magerês para o adolescente. E aí a gente usou esse arco de Magerês como TCP. A gente transformou ele em artigo científico, publicou e isso já serviu como nosso TCP. Então foi assim, bem tranquilo. Nossa, que legal! E tá aí uma informação muito interessante, que realmente eu me esqueci mesmo de perguntar para os outros residentes para saber como é que era essa questão. E eu gostei bastante de saber dessa questão do TCC, de poder ser em grupo. O meu eu apresentei ano passado, eu fiz em dupla. E só de fazer em duas pessoas já foi tão assim mais tranquilo que eu penso, gente, eu acho que eu não teria conseguido se fosse eu sozinha, sabe? Então é outra coisa que tranquiliza um pouco, né? Claro que não vai ser todos os programas de residência que vão seguir isso, mas é legal saber que o seu foi assim. E aí, eu queria te perguntar. Eu sei que geralmente é padrão, mas às vezes a pessoa vê um vídeo só, solto, e aí eu gosto de perguntar para ter as informações certinhas. Se o seu programa de residência disponibiliza algum tipo de bolsa ou auxílio, e se você sentir confortável de divulgar valores, assim, para a gente ter uma noção. A residência da Secretaria de Saúde, a gente recebe a bolsa, né? O auxílio de R$ 4.106, mais R$ 1.231 de auxílio moradia, que dá por volta aí de 5.300. Mas isso é o bruto, porque é descontado o INSS. Então, líquido mesmo, eu recebia 4.750. Para mim, foi incrível, assim, meu Deus, eu me achava super rica, era maravilhoso. Nossa, eu imagino, eu fico sonhando com esse salário, gente. Eu acho muito bom. A residência da SES tem esse diferencial, né, do auxílio moradia. E, cara, eu acho que às vezes paga mais do que trabalhar em um hospital privado, assim. É um valor muito bom. Então já fica a dica aí, gente. A residência, ela pode ser meio bruta, mas vale a pena, o salário é bom. Consegui até comprar meu carrinho, que foi maravilhoso. Então foi assim, uma bênção de Deus mesmo. Muito bom. Caraca, parabéns, eu fico muito feliz de saber isso. Um dia será eu, na glória de Deus. Vai ser sim, em nome de Jesus. E aí, nossa, tô adorando essa conversa. Tem outra dúvida que é muito comum em relação à residência, que muita gente manda mensagem e tal, só que eu não sei muito responder porque eu ainda não passei, né, por esses processos de seleção e tudo, que é, assim, a importância da prova de títulos na sua aprovação. Se você viu que fez muita diferença, se não fez, e durante sua graduação, se você tinha feito alguma coisa para melhorar o seu currículo, como é que foi? Então, o que aconteceu? Eu tinha muito título. O título, assim, é fundamental, é muito importante. Só que eu esqueci de enviar meus títulos. Graças a Deus, na prova escrita, eu fui muito bem mesmo. Então, na prova escrita, eu fiquei em primeiro lugar. Só que aí eu passei para segundo lugar porque eu esqueci de enviar o título, né? Mas eu dei a sorte de ter ido muito bem na prova escrita, porque se não fosse isso, eu tinha ficado de fora. E assim, eu acho que eu não iria me perdoar, sabe? Porque questão de título, assim, é fundamental. Realmente você pode ficar de fora, sabe? Então, projeto de extensão, iniciação científica, cursos que você faz no UnaSUS, né, que é gratuito, é muito importante fazer, porque você realmente pode ficar de fora. E eu acredito que seja difícil de se perdoar. Ficar de fora por conta dos títulos, sabe? Nossa, assim, ainda mais esquecer de mandar, mulher de Deus, gente, que pavor. Mas então, cara, você foi muito bem, né, pra ficar em primeiro só com a nota da prova objetiva. Eu passei para segundo, eu fiquei em primeiro na prova escrita e depois eu passei para segundo por conta que eu não enviei os títulos, né? Aí a pessoa que estava abaixo passou.
Por isso que a gente vê realmente a importância, talvez mais para garantir a vaga mesmo, ou para você ficar na vaga que você estava antes de contar os títulos, ou então para subir realmente. Porque é igual esse exemplo, não enviou nenhum título e acabou caindo uma classificação, mas graças a Deus ainda estava ali dentro do número de vagas, né? E aí a gente vê realmente a importância de se dedicar um pouquinho que seja para estar fazendo, né, essas extensões, participar de ligas, publicar artigo, etc. E aí, a gente está chegando no final da entrevista e eu queria aproveitar para te agradecer de novo, Débora, por ter aceitado vir aqui falar um pouquinho com a gente. Eu confesso que foi muito difícil achar uma residente em saúde mental. Eu tive que pedir no meu story, por favor, gente, alguém me manda, se vocês conhecerem alguém, e me mandaram seu perfil, então indicaram você. Realmente, você falou muito bem sobre tudo. Eu tô muito, muito feliz que a gente teve acesso a tanta informação e tanta experiência. Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui falar com a gente. Eu que agradeço, Gabi, pela oportunidade de estar aqui compartilhando de como é que foi minha residência. Foi muito gratificante, espero poder ajudar, encorajar alguém aí que esteja interessado na residência. Se animar mais, que agora vai ter cenário hospitalar, porque eu sei que isso é uma angústia para nós enfermeiros, não ter o cenário hospitalar. Então, agora a residência de saúde mental infanto-juvenil vai ter 2 cenários hospitalares. Então, isso já dá uma animada a mais, né, na galera? E aí, só para a gente fechar com chave de ouro, eu queria pedir para você deixar um conselho para aqueles estudantes ou enfermeiros recém-formados que queiram fazer a residência em saúde mental infanto-juvenil. O conselho que eu dou é que provavelmente o enfermeiro no cenário de saúde mental vai passar por uma crise existencial. Eu falo porque eu e outras colegas passamos. Só que você tem que se empoderar que a enfermagem, ela não é só aquela assistência hospitalar, aquela assistência que você vai fazer uma punção venosa, que você vai fazer uma aspiração, passar uma sonda. A enfermagem é muito além disso, né? E a saúde mental tá dentro disso. Então, você pode usar, sim, o processo de enfermagem dentro da saúde mental. Eu comecei a me empoderar mesmo, assim, dentro da saúde mental, quando eu comecei a usar a sistematização de enfermagem, né? Porque a gente acha, assim, que saúde mental é muito solto, né? Muito... Lógico, saúde mental é bem subjetivo, né? Então, não é aquela coisa enrijecida, né? Não tem que ser enrijecida a saúde mental, né? Porque tem que ser uma coisa humanizada, cada paciente é um, não tem como você fazer um planejamento para um e ser o mesmo para outro, é tudo muito diferente, tudo muito individual. Mas a sistematização de enfermagem me ajudou muito na construção dos planos terapêuticos singulares, que a gente fazia muito, ter esse raciocínio clínico de envolver a família, tentar entender o que estava acontecendo na família. A gente fazia visita na escola para tentar entender como é que estava aquela criança na escola, como é que era aquela criança na família. A gente também fazia visita domiciliar. Então, era todo um raciocínio clínico bem assim fechadinho para a gente delimitar ali o plano terapêutico do paciente, sabe? Eu comecei a fazer muito isso. Eu comecei a usar o processo de enfermagem nas minhas evoluções, nos meus atendimentos. Então, eu fazia o acolhimento, que é a parte da entrevista, né? Fazia depois os diagnósticos de enfermagem, eu usava o Nanda, fazia os diagnósticos de enfermagem, que tem muitos diagnósticos voltados para a saúde mental dentro do Nanda. Depois eu fazia o planejamento de enfermagem, de acordo com aquele diagnóstico, eu fazia o que eu poderia fazer para aquele paciente. Então, eu usava o planejamento, fazia as intervenções de enfermagem, fazia as avaliações, ou seja, eu fazia as 5 etapas. Então, tem como, sim, a enfermagem se empoderar da área de saúde mental, né? E é isso. Eu achei isso muito interessante, porque a gente percebe o poder que a sistematização da assistência à enfermagem tem, né? Durante a faculdade, pelo menos meus professores pegavam muito nessa tecla da gente estar fazendo os diagnósticos, da gente estar fazendo o processo de enfermagem, e às vezes parece uma coisa chata, uma coisa burocrática, mas, gente, o poder da nossa classe tá nisso, tá na sistematização da assistência, tá em realizar o processo de enfermagem, como a Débora falou. A partir do momento que ela começou a fazer isso, ela se viu ali como a enfermeira do setor de saúde mental e
E o trabalho dela, realmente os reflexos da avaliação dela, do raciocínio clínico dela. Então, isso é muito interessante e serve não só para a saúde mental, mas todas as outras especialidades da enfermagem. E independente do setor que você esteja, é muito, muito importante mesmo. Falou muito bem, Débora, muito obrigada. Obrigada, Gabi. Que bom ter ajudado. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!